Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar início essa tarde, dando continuidade ao nosso curso de mediunidade da nossa Casa Esli. Nós vamos falar sobre imperfeições morais. Nós vamos começar perguntando então, o que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, do nosso dia a dia, isso é, do cotidiano, e que orientam então o comportamento humano dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade. A moral, então, de acordo com o Livro dos Espíritos, nas questões 629 e 630, é a regra de bem proceder, de nós distinguirmos o bem do mal. E como que a gente distingue, então, um do outro, o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Então, o homem, ele procede bem quando ele faz tudo pelo bem da coletividade, da sociedade, pelo bem de todos, porque daí ele vai estar cumprindo a lei de Deus. Falando em lei de Deus, aonde que está escrita a lei de Deus? Esse questionamento foi feito por Kardec aos espíritos e consta do Livro dos Espíritos, e os espíritos respondem para nós, na consciência. Mas Jesus ensinou-nos ainda. Essa moral verdadeira, universal e eterna foi que Jesus ensinou, reafirmando o antigo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele não apenas pregou a moral verdadeira, ele exemplificou no mais alto grau. Por isso, quando Kardec indagou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vide Jesus, disseram os espíritos, simplesmente. Mas para que a gente ame ao Senhor, para amarmos a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, nós temos de ser pessoas melhores. Nós temos de nos livrar de tudo aquilo que nos prejudica. Nós temos de nos livrar dos nossos vícios, paixões, defeitos. Tudo isso nós temos que combater em nós mesmos. Quais os vícios que nós temos de combater? Primeiro, nós temos que saber que o vício é a disposição, a tendência habitual para certo mal, ou aquela ação censurável, prejudicial, que nós praticamos pela força do hábito. Então, nós temos um hábito muito pernicioso que se torna um vício. Esse hábito pernicioso se torna um vício. Por exemplo, fumo, o álcool, as drogas, o jogo. Esses daí são os mais comuns, né, gente? Alguns são até aceitáveis dentro da nossa sociedade. É um costume social. Mas por que eu tenho que combater esses vícios se eles são aceitos dentro da sociedade? Se todos aceitam, se é uma coisa comum, por que eu tenho de combatê-los? Há que se combater os vícios, porque eles consomem energias, tempo e valores, sem nada de bom produzir. Pelo contrário, eles nos escravizam o viciado, prejudicam sua saúde, desequilibram-no psiquicamente e ainda causam danos, muitos danos, àqueles com os quais o viciado convive, isto é, a família, os amigos mais próximos, todos são prejudicados. Vamos falar um pouquinho das paixões, então. Quando elas são bem dirigidas, nós temos que entender isso. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência.
Se ao invés de dirigir as paixões, o homem deixa que elas o dirijam, cai nos excessos. E a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E é isso que nós queremos, a perfeição. E nós não vamos conseguir essa perfeição numa encarnação só. Nós vamos ter uma perfeição relativa, porque a verdadeira perfeição, ela está somente no Criador. As paixões, então, elas consistem na exageração de uma necessidade ou sentimento por alguém ou algo. Nelas há um excesso que se acresceu à nossa vontade. Então, essa exageração pode ser por uma pessoa, por um esporte, por política, por religião. Nós vamos falar um pouquinho de um defeito muito pernicioso, que é a inveja. Os defeitos abrangem os impulsos grosseiros. Certas expressões más de caráter, falhas de comportamento, reações condenáveis e perniciosas, tais como orgulho, egoísmo, vaidade, personalismo, mentira, maledicência, ódio, vingança, a inveja que nós comentamos, ciúme, avareza, agressividade, negligência, ociosidade. Vocês veem, todos são impulsos grosseiras, né? São falhas de comportamento. Quantas imperfeições morais nós trazemos no nosso íntimo? Por que isso? Porque nós somos pouco evoluídos moralmente. O sinal mais característico dessas imperfeições é o interesse pessoal, aquele que evidencia o nosso egoísmo, o nosso apego às coisas terrenas, que é uma demonstração de materialismo. Quais são, então, qual é a origem das imperfeições morais? Elas podem ter raízes nas vidas passadas, porque todos nós sabemos, todos nós conhecemos a lei de reencarnação. Nós vivemos inúmeras vezes e nós viveremos ainda inúmeras vezes. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso daí não foi dito por Kardec? Então, nós temos inúmeras vidas e essas imperfeições morais nós podemos ter tido as raízes nessas vidas passadas, naquilo que nós já exercitamos erradamente e que gerou hábitos e tendências, como pode ter resultado de nossas opções de agora na vida presente. Acreditam alguns que os maus espíritos é que nos levam a praticar o mal. Então, seriam deles a responsabilidade pelas nossas imperfeições morais? O que vocês acham? Os espíritos podem influir sobre o nosso mundo íntimo, e eles fazem isso incessantemente. Mas por que se ligam a nós? Pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. As nossas imperfeições morais, elas atraem espíritos pouco evoluídos. E as nossas virtudes, o nosso bom comportamento, o amor ao próximo, atrai os bons espíritos. Então, na questão 484, no Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E os espíritos responderam então a Kardec. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, isto é, aqueles que estão se esforçando por melhorar.
Os espíritos inferiores, eles simpatizam com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los. Daí a sua afeição por causa da semelhança das sensações. Em outra oportunidade, Kardec também comentou: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Isto está no Livro dos Médiuns, no item 228. Então, cada um de nós constrói de uma maneira muito particular a sua atmosfera moral. As desarmonias e transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais e que, pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, que nós já estudamos a respeito disso, atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores e doentios o indivíduo que se permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou calamitosas. Então, nós atraímos os espíritos porque somos imperfeitos. Nós atraímos aqueles que são iguais a nós. Se nós ainda somos pessoas desequilibradas, nós vamos atrair também os espíritos desequilibrados. Tudo depende da nossa sintonia. Como combatê-las? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo querido Chico Xavier, esse livro tem informações que diz que o Brasil foi o único país que nos aceitou, isto é, aceitou os espíritos imperfeitos, para que a gente possa corrigir as nossas faltas. Vejam o estado que se encontra hoje. É porque nós somos bons? Nós estamos vendo aí uma sociedade corrompida, políticos corruptos, problemas em todos os meios. Então, nós somos pessoas boas? É para pensar. E para corrigir, então, todo esse problema, nós não podemos exigir que outra pessoa faça o bem. Nós temos que começar por nós mesmos. Então, para corrigir essa situação, é necessário começar por cada um de nós. Então, como que nós vamos corrigir esses nossos erros? Nós vamos falar isso na nossa próxima aula, que vamos tratar como cultivar virtudes. E é muito importante nós cultivarmos essas virtudes, porque depois de cultivadas, paulatinamente, nós vamos deixando de lado tudo aquilo que nos perturba, tudo que é negativo, todas as nossas imperfeições morais, nossos vícios, nossos defeitos. Cultivando virtudes, nós então vamos deixando um pouco de lado esse nosso digamos assim, lado negativo, o lado negro do nosso ser. Gente, então nós vamos deixar para a próxima aula para tratarmos disso e por hoje finalizamos.